Hoje nós estamos aqui para prestar uma homenagem muito especial a todas as nossas mães da Escola do Pensar. Pelo nosso calendário anual, nós deveríamos fazer 2 programações, do Prédio 1 e Prédio 2, amanhã, dia 16, sábado, e domingo, dia 17, de forma presencial, com todos os alunos, lendo versinhos, recitando poemas e cantando lindas canções. Mas nós vamos hoje homenagear vocês através das nossas professoras, que farão uma singela homenagem, porque, mamãe, nós somos frutos do seu amor. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito alegre. Essa alegria que ela me ensinou no decorrer da vida, me ensinou a superar todas as dificuldades. Quando eu estou triste, me lembro da alegria da minha mãe. E isso me motiva diariamente a superar todos os obstáculos e sentir as bênçãos de Deus em minha vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu lembro de uma situação que marcou a minha vida, de uma bondade que a minha mãe teve com uma senhora muito humilde que chegou na minha casa descalço. E minha mãe tirou os seus chinelos, que era também o único que ela tinha, dos seus pés, e deu para essa senhora. E essa situação me faz lembrar um versículo da Bíblia também, né? Que está lá em Salmo 145, versículo 13. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Paciência não tem muito a ver com a minha família, mas a minha mãe ensinou que há tempo para tudo, né? E às vezes, quando eu era adolescente, eu queria viajar, queria sair, estudar, trabalhar, e ela ensinou a ter paciência, né? Então, obrigada, Dona Cláudia. E tem um versículo aqui da Bíblia, né, uma parte que é bem bacana, e é assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Minha mãe é uma mulher de muita fé, mesmo com as dificuldades e passando por uma enfermidade. Com seus atos, ela conseguia demonstrar sua fidelidade. Por isso, tem um versículo da Bíblia que me lembra muito ela. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Minha mãe era benignidade em pessoa. Em todos os locais que ela ia, ela levava amor, ela era uma mulher sensível, o perdão estava presente sempre com ela. E ela conseguiu compartilhar tudo isso com os outros, porque ela era uma mulher de muita fé e ela foi criada sempre numa família cristã. Ela ensinou isso pra gente. Eu me vejo muito na minha mãe e eu tenho muito orgulho dela. E tinha, eu digo porque infelizmente eu não a tenho mais, mas eu tenho aqui no meu coração. Tem um versículo que ela gostava muito, Efésios 4:32. Sejam bondosos e amáveis sempre, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. É a minha mãe. Mãe, nossa, eu te amo, viu? Minha mãe, que se chama Vilma, ela me ensinou que nós precisamos ter domínio próprio. Existe tempo para tudo. Tempo de falar, tempo de calar, tempo de conquistar, tempo de perder, e a gente precisa ter sabedoria em tudo que a gente conquista. Na entrada da minha casa tinha um quadrinho que dizia assim: a mulher sábia edifica a casa. E ela sempre dizia: você prefere ser uma mulher sábia ou uma mulher tola? E os anos passaram e tem um verso na Bíblia que eu gosto muito e eu lembro da minha mãe, que é o que está em Provérbios 29:11, que diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quando eu ia trabalhar no meu antigo trabalho, deixava meus filhos com a minha mãe. E eu ficava com a paz no meu coração, porque eu sei que eles iam ficar bem, né? E em vários momentos que eu já passei de angústia, né, na minha vida, eu sempre busquei o conselho da minha mãe. E os conselhos dela me traziam paz. Me faz lembrar um versículo que está em Filipenses, que fala de paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Toda vez que eu ouço a palavra amor, eu lembro da minha mãe. Porque o amor é uma palavra inexplicável.
1 Coríntios 13, 4, 7. Ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo vence, ele tudo espera. O amor é inexplicável, é inabalável, o amor é bondoso, é amigo. E eu acredito que o amor de mãe é o amor que chega mais próximo do amor de Deus para conosco. Mansidão, a minha mãe me ensinou que ser mansa é no agir, no falar. Nós temos que corrigir, mas corrigir com mansidão, corrigir com paciência, corrigir com bondade. Ser mãe e ter mansidão, é impossível você não agir dessa maneira, porque nós temos que lembrar do amor de Cristo, porque o Senhor nos ensinou. Ele, quando esteve aqui conosco, ele agiu com muita mansidão, porque ele corrigia com muita mansidão. E isso, nós temos um versículo lá na Bíblia que muito me admira com isso, 2 Timóteo 2, 25, que diz assim, que nós precisamos corrigir com mansidão. Que bacana, né? Ouvir esses depoimentos, essas histórias tão bonitas, memórias tão legais, né, de momentos passados aí com a mãe da gente. Eu também tenho muitas memórias, muitas lembranças boas com a minha mãe. Minha mãe agora está lá em Belo Horizonte, cuidando do meu pai. Os filhos todos casaram, eles moram só os dois. E sempre que eu tenho oportunidade, eu tento falar com a minha mãe, eu ligo para ela para a gente conversar, porque é muito bom, né, ter a mãe da gente por perto. E pensando em memórias, pensando em coisas que acontecem e que ficam gravadas no coração da gente, eu lembrei de um texto que é muito conhecido, um texto bíblico que acho que todo mundo já ouviu e já falou esse texto uma vez na vida pelo menos, que é o texto de Provérbios, capítulo 22, verso 6. O texto diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando ele for velho, ele não se esquecerá dele. E para você entender o que esse texto significa de fato, eu quero te contar uma história que eu li e achei bastante interessante. Eu acho que vai, talvez, você, mãe principalmente, vai se identificar aqui nessa história. Uma mãe estava fazendo a limpeza da sua casa, como você faz da sua, minha mãe fazia também. Tinha o dia da faxina, né? O dia de fazer ali aquela limpeza mais pesada. E essa mãe, quando foi mexer nas coisas do filho dela, que era um filho já adolescente, ou pré-adolescente talvez, essa mãe encontrou ali algo que ela não gostou. Ela encontrou ali algumas revistas impróprias, revistas pornográficas mesmo. E a mãe olhou para aquilo e pensou: poxa, como é que meu filho está fazendo isso, né? E o que fazer agora que você encontrou, que a mãe encontrou isso nas coisas do filho? O que ela vai fazer? A mãe pensou e teve uma ideia. Ela pegou as revistas, tirou de lá, guardou as revistas com ela, e quando o filho dela chegou em casa, ela chamou o filho para uma conversa. Nessa conversa com o filho, ela abriu as revistas na frente do filho e começou a comentar com ele sobre as moças que estavam ali na revista. E ela apontou para a primeira moça e falou assim: olha, essa moça aqui, ela parece que é filha de alguém, né? Ela deve ter uma mãe. E depois ela apontou para outra moça e falou: olha, essa moça aqui, ela deve ter um irmão. Ela deve ser irmã de alguém, né? Aí virou a página e apontou para outra moça e falou: essa aqui deve ter amigos, né? Ela deve ser amiga de alguém. E aí ela olhou para o filho e fez algumas perguntas para ele. Ela perguntou para ele assim: é assim que você me vê? É assim que você me imagina? É assim que você imagina a sua irmã e as suas amigas? O filho não teve coragem de responder, abaixou o rosto, não teve coragem mais de olhar para sua mãe. E a mãe dele disse para ele o seguinte: pega essas revistas e some com isso daqui de casa. Eu não quero essas coisas nunca mais aqui em casa. Os anos passaram e a mãe, o filho já agora crescido, a mãe em casa, um dia o filho chegou e falou: mãe, tenho que te contar uma coisa. Senta aqui. E agora foi a vez do filho contar uma história para a mãe. E o filho disse para a mãe o seguinte: quando eu estava na faculdade, mãe, eu fiz uma viagem com uns amigos e a gente parou numa cidade. E naquela cidade, mãe, tinha um prostíbulo. E nós fomos àquele prostíbulo. A mãe disse: para, que eu não quero ver essa história. Eu falei: não, calma, mãe, tem que ver até o final, escuta a história. E aí ele contou que cada amigo foi para um quarto com uma das mulheres ali daquele prostíbulo. De repente, quando o filho entrou no quarto com a moça que ele havia escolhido, ele entrou no quarto e viu fotos. E ele perguntou para a moça que fotos eram aquelas. E a moça disse:
a minha família. Fotos do pai, fotos dos irmãos. E o filho, naquela mesma hora, ele lembrou da história que aconteceu com ele anos atrás e a sua mãe. E ele saiu do quarto aos prantos, sem palavras, e não aconteceu nada naquele dia, naquele quarto. Depois, tempos depois, horas depois, os colegas todos no carro, conversando, contando como que foram as suas aventuras. Esse rapaz contou para os amigos dele o que tinha acontecido com ele naquele quarto, e aquela moça, e o que a sua mãe tinha feito com ele anos atrás. E a mãe dele, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ele, e o filho olhou para a mãe e disse: mãe, muito obrigado, porque aquela lição que você me ensinou, eu nunca esqueci. A história ela pode parecer um pouco pesada, né? Assim, um pouco tensa, né? Mas é uma história real, no sentido de que muitos filhos vão entrar em contato com muitas coisas que os pais às vezes nem imaginam. Mas a semente que você plantar no coração dos seus filhos, o fruto que você plantar no coração dos seus filhos, ele vai crescer, ele vai prosperar. E como disse o verso, ensina a criança o caminho que ele tem que andar. E quando ele for grande, ele não vai se desviar. Você ouviu muitas histórias aqui de mães que corrigiram seus filhos, de mães que insistiram com seus filhos, em alguns casos talvez até perderam a paciência, foram duras com seus filhos, mas ensinaram grandes lições para eles. Assim como a mãe da nossa história agora aqui, que também foi enérgica com seu filho, mas ensinou uma grande lição. A pergunta que eu faço para você hoje é: que tipo de fruto você quer produzir no seu filho? Que tipo de aprendizados você quer passar para ele? E o que você quer que ele se lembre daqui 10, 15, 20, 30 anos? Lembre-se, o seu filho estará diante de situações em que ele terá que tomar decisões. E as sementes plantadas no coração dele é que vão dar a ele condições de fazer uma boa ou uma má escolha. A professora Fernanda vai cantar uma canção agora. Enquanto ela canta essa canção, que fala sobre a mãe, fala sobre você que é mãe, eu queria que você fizesse duas coisas. Você, primeiro, orasse pelo seu filho, para que você possa continuar educando esse filho no caminho do Senhor, para que seu filho tenha o coração aberto. Mas, principalmente, que você ore também pelo seu desafio de ser mãe, para que o Senhor te dê sabedoria para conduzir a criança num caminho em que ela deve andar. Professora Fernanda, por favor, venha nos brindar então com uma canção em homenagem às nossas mães, queridas mães. Você que é nosso aluno, acompanhe na sua casa, porque você conhece essa canção. Nós cantamos o ano passado, lembra? Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia